nos estúdios, como a gente acabamos de falar agora há pouco, estamos recebendo o professor Enerson Silva, que vai estar conversando, dialogando, trazendo fatos e informações importantes sobre a linda história que tem o Cabo de Santo Agostinho. Já virou, né, com certeza, um dos nossos quadros aqui do Mesa Redonda. Toda a última sexta-feira do mês, nós estaremos tratando sempre um pouco de história e sobre a história do Cabo de Santo Agostinho. Professor Enerson Silva, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos microfones da Cabo FM 101,1. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui novamente, né, falando um pouquinho sobre a história da nossa cidade. E vamos lá, vamos de história, né? Hoje a gente tem aí alguns fatos importantes para tratar, né? Alguns inclusive polêmicos, né? Que é a tal chegada de Pison no Cabo de Santo Agostinho ou não. Quem chegou primeiro? Quem chegou Pison primeiro? Ou Cabral? Hoje a gente vai, na verdade, focar um pouquinho, né, nisso aí, já que no último dia 26, né, se comemorou, né, que infelizmente foi feriado, o dia que a gente pode dizer o dia de Pison, não é como estão chamando aí, mas na verdade no calendário municipal está como o dia hispânico brasileiro, né? É justamente o dia municipal, né, hispânico brasileiro, devido ao desembarque do Pison, do Vicente Inês Pison, no dia 26 de janeiro de 1500. Mas logo mais a gente conversa sobre, né? Vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Então, para dar início ao nosso bate-papo aqui, o que é que a gente tem para começar a explanar? Né? E se o ouvinte quiser participar também da nossa programação, né, fazer alguma pergunta, tratar sobre o assunto, a gente vai estar tratando aqui com o Enerson Silva. De início, como é que a gente começa a história do Cabo de Santo Agostinho de hoje? O que vamos conversar? Como é que a gente começa falando dessa história brilhante que poderia não, e que marca com certeza essa polêmica entre quem chegou primeiro ao Brasil, se Pedro Álvares Cabral ou se Vicente Inês Pison. Isso mesmo, amigo, vê bem. O que é que acontece? A gente tem uma história, né, que ela tem uma base, né? Tudo é uma construção constante. E a história brasileira, ela é, acima de tudo, uma história positivista, ela é uma história eurocêntrica, né? Ela é uma história clerical. Então, a gente é um país colonizado, né? E do tipo, quem colonizou primeiro, eu acho que essa não é uma pergunta, né, que a gente precisa estar respondendo o tempo inteiro, até porque colonização é colonização, em alguns casos positivos, mas no nosso caso, né, tem alguns pontos que infelizmente foram muito negativos. Quais desses pontos aí a gente poderia citar como forma negativa nessa história, né? Que é bonita, mas como o senhor mesmo fala, que traz algumas coisas que não foram boas para a nossa cidade, para a história do Brasil também. Certo. Enquanto historiador, né, de formação, eu faço parte de uma nova geração de historiadores, né, que é aqueles historiadores que tentam não romantizar a situação. Certo. Que durante muito tempo houve essa preocupação, né, em busca de uma identidade nacional, em busca de heróis né, heróis nacionais, no caso. E, assim, a formação do próprio conceito de nação, né, ela é uma invenção portuguesa, né? A gente tem aí, na verdade, não descobridores, mas, na verdade, colonizadores, né, desbravadores, exploradores, né, que vieram para cá, na verdade, aproveitar do que havia de melhor nas terras. E isso legou também, né, uma série de fatores negativos, como, por exemplo, a dizimação dos povos indígenas, né? A gente teve grandes problemas ligados a essa conquista europeia, né? Estamos nos comunicando aqui agora através da língua portuguesa. Exato. Que poderia ter sido holandesa ou até francesa, né? Isso. Que, ao meu ver, né, deveria ser tupi-guarani, né? Porque... Exatamente. A língua dos índios, né? Isso. Os verdadeiros donos dessa terra, né, já estavam aqui quando todo esse povo chegou. Há uma história, uma conversa de que o senhor falou uma palavra que me chamou a atenção aí, que se chama exploradores. Certo. E houve uma briga para quem tomava conta dessa terra, portugueses e holandeses. Aí tem gente que faz assim, os portugueses vieram retirar, os espanhóis vieram colocar. É bem assim a história? É porque é o seguinte, né? Tratando-se de história, é algo que depende muito da formação de cada pessoa, né? História não é igual a matemática, que 1 mais 1
né? Vai ser São dois dois em todos os lugares do universo. Isso depende muito da visão, de quem você ouve, né? De quem você está escutando. Na vida é tudo dessa forma. Então a gente tem uma história pautada na visão do conquistador. Então é uma visão romântica, né? O pessoal que chega para trazer a luz do conhecimento, para trazer os benefícios, mas não foram só benefícios, entendeu? A gente tem coisas muito mais importantes que deveríamos estar nos preocupando, em vez de estar simplesmente nessa discussão de quem foi que colonizou primeiro. Então, com todo respeito, mas eu acho que é tipo, quem foi que nos ferrou primeiro? Cabral ou Pison, entendeu? Certo, vamos a um ouvinte que está participando com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Caiu a ligação, o telefone está liberado no 3524-1011. O telefone está liberado para a participação do nosso ouvinte. Nós estamos conversando nesta manhã com o professor Enerson Silva. Nós estamos tratando um pouco, né, com o quadro que virou já do nosso programa, todas as sextas-feiras, tratando sobre as questões da história do Cabo Santo Agostinho e a semana marcante, por conta da questão de Vicente Ernesto Pison, e há sempre essa polêmica, quem chegou primeiro ao Brasil, Pedro Álvares Cabral ou Vicente Pison. Ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, falou com quem? Com Sabrina Pereira de Moraes, daqui da Coab, da Rua 83. Seja bem-vinda, Sabrina. É porque eu queria fazer uma denúncia, porque eu tenho um menino de 6 anos e ele está sem escola para estudar. E agora eu mando alguém lá na escola, porque eu trabalho, já preciso, entendesse? Aí mando o pessoal lá, minha mãe já adoentada na Secretaria da Educação, já foi umas 3 ou 4 vezes, faz de conta com ela, como ela não existisse, porque diz mesmo assim, volta e tal dia que vai arrumar, volta e tal dia que vai arrumar. Um menino de 6 anos sem escola. Veio do CAIC. Ele estudava no CAIC, é isso? Escola nenhuma. Ele estudava no CAIC. Ele tem só apenas 6 anos e as aulas vão começar para a semana e um menino sem escola. E eu preciso um menino estudando, porque eu preciso do meu Bolsa Família. E os alunos que estudavam no CAIC foram direcionados para qual escola? Para nenhuma, porque passou da data. Eu trabalhando sem saber, mandei lá minha mãe já a idade. Estava todo mundo em casa com virose, não tinha condições de ir resolver. Quando foram lá, de vez de caminhar o menino para uma escola, não caminharam para escola nenhuma. Simplesmente o menino agora está boléu. Agora querem botar no Santo Antônio, entendesse? No Santo Antônio lá em cima, que eu morando na 83 aqui na Coab, não tem quem vai nem pago para querer subir lá em cima. Tá certo, a gente vai ecoar aqui a sua voz nos agora microfones. Eu queria um apoio, eu queria saber da Prefeitura e da Secretaria de Educação, cadê Betinho para resolver essa bronca? Entendeu? Porque agora o meu menino com 6 anos sem escola. Certo, tá bom. Obrigado pela sua participação e a gente vai ecoar a sua voz aqui, tá certo? Tá certo. Obrigado. Atenção, Secretaria de Educação. Tá certo? A mãe, Sabrina, certo? Mãe de criança de 6 anos. A sua filha estudava no CAIC, seu filho, perdão, estudava no CAIC. O CAIC está sendo demolido, tá certo? Já foi, tá tirando os entulhos lá, essas coisas todas, né? E aí o que é que acontece? A mãe não sabe para onde a criança vai. E a gente quer saber, e a mãe quer saber, precisa voltar a trabalhar, onde vai ficar o seu filho? Né? Então, com a resposta, a Secretaria da Educação, não uma resposta a mim. Tá certo? Não a resposta a mim, mas uma resposta a essa mãe que está preocupada porque o ano letivo hoje é dia 28, tá certo? Dia 28, as aulas estavam programadas para começar dia 3 e aí a data já mudou e nós estamos sabendo, não pela Secretaria de Imprensa, né? Porque a Secretaria de Imprensa não envia não. A gente não sabe de nada. É um desencontro de informação. Aí vai o secretário e divulga nas suas redes sociais antes de uma nota oficial da Prefeitura. E segundo informações, as aulas passaram agora para o dia 21, não é isso? Pois é, a produção confirma aqui pra gente. Para o dia 21 de janeiro. Então, de fevereiro, perdão, isso, fevereiro. Então a gente quer saber para onde o filho da nossa ouvinte Sabrina vai. Vai estudar onde? Vai ser matriculado aonde? Querem botar um aluno numa escola distante da casa da mãe, prejudicando. A escola Santo Antônio fica lá no Alto da Bela Vista. E ela quer saber aonde vai estudar o seu filho. E vocês precisam dar uma resposta, vocês precisam dizer. E eu creio que a situação da Sabrina deve ser a situação também de outras mães. É lamentável, tá certo? Mas a gente vai aguardar aqui
Uma resposta da Secretaria de Educação que precisa ser dada a essa mãe, porque ela não sabe aonde o seu filho vai estudar. Agora são 11h19, nós estamos conversando com o professor Enerson Silva, o nosso quadro sobre a história do Cabo de Santo Agostinho. E aqui no Cabo, Enerson, o Cabo tem uma história muito viva em sua essência, né? Porque o Cabo foi exatamente escolhido junto, acho que Cabo, Porto de Galinhas, tem uma história da chegada dessas embarcações, né? Inclusive Porto de Galinhas ela tem a questão do tráfico negreiro, né? De pessoas, lamentavelmente. Mas parece que a história do Cabo ela é tão viva que o mesmo trajeto de navios que foram feitos para o Brasil naquela época continua sendo um trajeto de navios hoje para a industrialização, né? Sim, positivo. A geografia, né? A geografia da nossa cidade, ela permite justamente essa facilidade. E hoje, né? Dentro desse mundo globalizado, essa questão da logística, né? Que está muito avançada, acaba sendo realmente a bola da vez aqui nessa nossa região, né? Então não é da toa que as levas de pessoas escravizadas, né, desembarcavam aqui para ir para todo o Brasil, geralmente, né? E também hoje essa geografia possibilita outras questões bem positivas, né? E nessa questão, né, eu acho que era praticamente impossível, eu acho, naquela época de Pison, daquelas caravelas todas chegando ao Brasil. Será que eles já imaginavam que 500 e tantos anos depois, né, aquela rota, aquele trajeto que eles fizeram se tornaria a rota e o trajeto do modernismo, da industrialização? Acho que será que passou isso na cabeça dos historiadores? Rapaz, assim, eu acho que não, sabe? Eu acho que não, porque nós somos fruto do momento histórico em que vivemos. E naquela época, né, as pessoas só pensavam, na verdade, em conquistar novos territórios, né? Era o momento da expansão de Portugal e Espanha. Então a galera queria anexar novos territórios, né, em outros continentes, porque isso era sinônimo de poder, né? Agora, para você, na sua concepção, nos estudos que você faz e tudo mais, o que será que impossibilitou a Espanha, né, naquela época, de fazer a divulgação de que eles tinham chegado aqui primeiro? Houve algo que atrapalhou economicamente, com o comércio, sei lá? Alguma coisa atrapalharia a Espanha com que fez que eles segurassem essa informação, Enerson? Sim, o Tratado de Tordesilhas, né? Na verdade, o Pison ele chega de fato primeiro que o Cabral, né? Isso é fato, né? Existem fontes históricas que nos comprovam isso. A grande discussão, na verdade, é que algumas pessoas defendem, né, a ideia dele ter chegado aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? E outras pessoas também afirmam que ele pode ter se equivocado e ter chegado ali próximo ao Ceará, onde fica hoje a praia de Jericoacoara, né? Aquela área ali do Mucuripe. Sim. Então foi justamente essa é a dúvida que alguns historiadores defendem. Ser aqui, óbvio que como cabense, né, a maioria das pessoas querem que ele tenha passado por aqui, mas que na verdade isso não agrega muito não, sabe, Anderson? Anderson, não é isso? O Anderson, isso. Sim. Isso não agrega muito. A gente pode, obviamente, dar proveito, talvez histórico, turístico, na verdade, né? Aquela coisa que o visitante chega para ver. Mas e aí, qual é a diferença da gente ter sido colonizado por portugueses ou por espanhóis? Sabe? Isso é uma pergunta muito boa, né, de se fazer, né? Eu acho que muita gente deve estar se perguntando também isso, né? Rapaz, qual a diferença? O que teria acontecido se, em vez de ter sido Portugal, tivesse sido a Espanha? Bruno Lima. É o assunto que eu gosto, né? Assim, manda ver, Brunão. Primeiramente, eu acho que a língua seria diferente, né? A primeira coisa seria a língua. Eu estaria falando um pouquinho de espanhol. E seria mais fácil, né? Até porque nossos vizinhos ali, nossos irmãos da América Latina, são todos colonizados por colônias espanholas. Espanhóis. A gente é um dos poucos Argentina, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Enfim, a América Latina inteira. A gente é um dos poucos países, né, colonizado por português. A gente é um dos poucos. Fora o Brasil, alguns países da África, né? E só. Praticamente há pouquíssimos portugueses. E eu acho que também a nossa riqueza ficaria aqui, né? Porque a gente sabe que
Os portugueses foram os primeiros assaltantes de banco, né? É isso. O professor pode falar primeiro, melhor que eu. E aí, professor, qual seria a grande diferença? Pois é, eu vou indicar, né, para o Bruno, que é um historiador nato, né, embora não tenha formação na área, mas a gente já conversou muito sobre história. E ele entende bastante, sabe? Caso não tenha lido ainda, e para os ouvintes também que estão em casa, um livro de um repórter. Não é nem ele é jornalista de formação. Ele não é historiador, mas sabe muito sobre história, né? História e jornalismo, acho que tem tudo a ver. Então, que é o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno, ele é autor de um livro chamado Traficantes, né? Náufragos, Traficantes e Degradados. Então, essas 3 palavrinhas aí, né, que ele utiliza, náufragos, traficantes e degradados, é, na verdade, a base, né, da formação da população brasileira, entendeu? Então, para colonizar o Brasil, o processo da colonização ele foi muito diferente da América do Norte. O pessoal ia para a América do Norte para morar, para fazer de lá sua nação. Então, isso justifica um pouco da prosperidade que aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo até os dias atuais. Já aqui não, o pessoal que não era bem-vindo em Portugal era mandado para as terras brasileiras. A história conta que eram assaltantes, estupradores, assassinos, né, que eram deportados de Portugal para... Calma, Debré, vai não, devagar. mas até o professor pode falar melhor do que Dom João e Carlota Joaquina foram 2... Não são exemplos. A história romantiza eles, mas não são exemplos. É muito romantizado aqui a história brasileira. É aquela coisa bonita, tudo romântica. No Brasil é muito superficial, né? E parece que essa história negra e suja também, uma história não muito feliz para a nossa nação, ela parece que também foi posta superficialmente, né, professor? Isso, é porque é o que eu falei anteriormente no início do programa, né? É você falando de você mesmo, cara. Aí entendeu? É muito bom, né? É muito bom, né? Eu quero ver, né, como é que o povo fala aí, o dito popular que diz o bom no ruim, não é isso? O bom no bom é muito tranquilo, é bom, né? Então, eram os colonizadores falando sobre os colonizados e sobre eles mesmos. Então, abafava-se muita coisa. A gente sabe que não é essa história bonita que está registrada nos livros tradicionais, não, entendeu? Hoje, alguns povos já têm direito à fala, né? Vai perguntar a um camarada que vive numa comunidade quilombola como é a vida dele, né? Se a chegada dos portugueses aqui foi algo importante para ele. Vai perguntar ao pessoal, não precisa ir para o norte do país, não, né? Vamos aqui para o Nordeste brasileiro mesmo, né? Para algumas cidades de Pernambuco que fica no sertão, onde tem povos indígenas que estão aí brigando pela demarcação das suas terras, que é um direito que está sendo negado a eles, entendeu? Então, essa minoria social, infelizmente, é fruto desse processo que foi mal projetado, sabe? Quando a gente não projeta, quando a gente não planeja, a tendência é dar errado. Então, muita coisa aconteceu e foi bacana, né? A gente não pode também dizer, né, foi uma praga aí, os portugueses chegaram aqui. Não, a nossa cultura é a base disso, né? Hoje eu participo de alguns fogueiros na região que tem a sua gênese na Europa. E é algo bacana de se ver, né? A exemplo do próprio bacamarte, né, que tem influência europeia, né? A exemplo dos bois, né? Os bois têm influência europeia, o boi bumbá, né? O boi maranhense, e tantas outras brincadeiras. A festa junina é uma invenção europeia, de total influência europeia. Então a gente também não pode estar aí demonizando tudo que é europeu, não. Mas precisamos colocar ele no seu devido lugar, né? A partir do que a gente conhece como história. Então, poxa, vamos deixar também essas pessoas falar, vamos escutar elas, né? É isso. É isso aí. E bom ouvir ele, eu com gosto. certeza. Você fica, né, parado assim, com olhos fitos, né? Porque é muito... Eu falo muito, tá, gente? Não, pode falar à programa de 1 hora pra isso mesmo. Hoje é sexta cultural, hoje é mais leve. Sexta cultural, mesa redonda voltado para a história da nossa cidade, para as nossas raízes, né? Para as raízes dos nossos antepassados, tudo isso é muito bom, né? A Rádio Educativa, ela tem esse papel de levar informação, cultura, de levar educação para a população, e é isso que nós estamos fazendo aqui no programa hoje. Com a sua brilhante participação. Massa, então.
Então é isso, sabe, Bruno? Só para fechar, eu concordo sim com você, muita coisa mudaria, entendeu? Mas não era nem possível, essa possibilidade ela inexistia mediante, né, o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal investiu muito nas grandes navegações. Ele teria que ter uma garantia, né? Quando se descobriu a América, então houve aquela briga ali, né? Espanha, Portugal, quem é que vai ficar com o quê? Aí a igreja, né, grande potência daquele momento histórico, se posiciona e diz, não, vamos tratar aqui uma tração ali imaginária. De um lado fica as terras que vai ser descoberta por portugueses e do outro lado os espanhóis. Eu acho que Pernambuco em si, professor, é uma das poucas estados brasileiros, né, que se fixam em uma história só. Porque aqui a gente tem descendência portuguesa, tem alguns lugares que teve barões, condes, então tem muita descendência portuguesa. A escada é a terra dos barões, né? Os barões, Barão de Cocal, tem vários barões, então assim... É muito dividido aqui. A Holanda também foi muito forte, com Nassau. Eu ia tocar nesse assunto da Holanda. É muito forte aqui em Pernambuco. A influência, eu gostaria até de perguntar ao professor Enerson Silva, em que mudou um pouco toda essa história, a influência da Holanda, principalmente aqui em Pernambuco, né? Porque até então os portugueses eles estavam sobre um domínio e de repente eles se viram ameaçados. E foi uma ameaça muito grande. Sim. Porque por pouco os holandeses não tomaram o poder definitivamente e não ficaram. Se não tivesse sido uma artimanha muito bem arquitetada por alguns e pelos portugueses. Sim, pois é, e conseguiu, né? Durante um certo momento a gente teve o Brasil holandês, né? Exato. A gente teve aí o Recife, né? Sendo realmente controlado pela Holanda. E isso se dá devido à cultura do açúcar, né? O açúcar é aí talvez a cerejinha do bolo de toda essa história, né? Porque Portugal, né, tenta obter lucro com as terras brasileiras a partir da extração do pau-brasil, né? Foi a primeira forma de explorar o território brasileiro, né? Vamos pegar pau-brasil, tinta vermelha, tingir tecido, madeira boa, fazer instrumento e por aí vai. Mas não deu o lucro esperado, entendeu? Era muito caro a logística, né, de tirar o pau-brasil daqui e levar para a Europa, sabe? Era muito investimento e o lucro não foi o lucro esperado por Portugal. Aí vamos investir em quê? O que foi que investiu aí, Bruno? Diz aí pra gente. Açúcar. Acharam ouro. Acharam o ouro branco. Ouro né? branco. Isso mesmo. Cana-de-açúcar, gente. Então, a cana-de-açúcar passa a ser a bola da vez. Mas Portugal não tinha tecnologia ainda suficiente para refinar a cana. Quem dominava isso era os holandeses. Isso mesmo. Então, Portugal fabricava o açúcar bruto, sabe, nos engenhos de cana-de-açúcar que começaram a construir aqui no litoral, depois foi para Mata Sul, Mata Norte, né? E esse açúcar bruto ia ser refinado pelos holandeses. Os holandeses ficavam responsáveis pelo refinamento e pela venda, entendeu? Então, cara... E aí o poderio foi ficando sobre as mãos dos holandeses, né, por muito tempo. Pois é, né? Então gerou um certo atrito. Ciumeira. E isso daria, né? Isso daria, inclusive, a temática para um programa inteiro daqui a alguns dias. Então vamos fazer o seguinte, então. Vamos tomar uma aguinha, um breve intervalo. Vamos. Já a gente volta, vamos lá. Agora são 11h31, perdão, o repórter 101 tá de manhã tá na cabeça. Tá preso, né? 11h31 a gente volta, vai um intervalo, voltamos já. O WhatsApp 101. 352-410-11. Cabo FM. Cabo FM 101,1. A Cabo FM tem as melhores músicas. Utilidade pública. Quem tiver problemas com a sua conta de energia e queira tirar dúvidas, você pode entrar em contato com a CELP pelo telefone 0800 810 196. Neste número você também informa a falta de luz na sua comunidade. Cabo FM. Nas ruas, eu ouço a Cabo FM. Cabo FM. Chega de esconder. Denuncie a violência contra a mulher. Cada vez que uma pessoa usa o isqueiro e acende um cigarro, consome em média 11 minutos da sua vida. Ao longo do tempo, são 6 anos e meio de redução de expectativa de vida.
Diga não ao cigarro. Ou você pode estar apontando outro tipo de fogo para você mesmo. Conselhos Regionais e Conselho Federal de Farmácia. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabia que as vacinas são responsáveis pela erradicação de diversas doenças, tais como sarampo, varíola, poliomielite, entre outras? Mas apesar disso, muitas crianças ainda não são vacinadas contra várias doenças, tais como as meningites. Por isso, verifique a caderneta de vacinação do seu filho e, se tiver dúvidas, converse com seu médico. E informe-se sobre a importância e a eficiência da vacinação. Cabo FM? Tá, é a mais ouvida. Cabo FM. Cabo FM. A rádio que todo mundo ouve. Cabo FM. 101,1. Pra mim, só tem uma rádio. Cabo FM. Converse sobre o amor, sexo, amizades, sobre o início, o meio e o fim. Conversas podem ser leves, divertidas, pra cima. E se não forem, bom, aí já é outra conversa. A vida é feita de conversas. Basta uma para salvar vidas. Doe órgãos, doe vida. Para ser um doador, converse com a sua família e manifeste sua vontade de doar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Pra mim só tem uma rádio. Cabo FM. A Cabo FM tem as melhores músicas. Cabo FM. 11h36. Onde tem um rádio ligado, tem a Cabo FM tocando. Cabo FM. Mesa redonda. Agora são 11h36. Você está acompanhando Mesa Redonda através da 101,1. Nós estamos na sua companhia e o Anderson Melo, a companhia do Bruno Lima, da nossa produtora Cora Pessoa e também do professor Emerson Silva, que hoje está falando um pouco da história do Cabo Santo Agostinho, de Pernambuco, também do Brasil, né? Porque quando a gente entra em história, é quase impossível falar só de uma localidade, né? Porque toda a história vai trazendo as raízes e a gente vai entrando. E a gente entrou agora há pouco, professor, na história da cana-de-açúcar, né? E a cana-de-açúcar, todo mundo sabe, foi uma das coisas que potencializou, inclusive, o Brasil, né? Num certo momento colonial, né? O Brasil se tornou uma potência, isso não me falha a memória, quem trouxe a primeira muda de cana para o Brasil, até peguei aqui, foi Martim Afonso, né? Trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil, 30 anos depois dos portugueses terem chegado aqui, né? E se foi 30 anos depois dos portugueses terem chegado aqui, foi alguns anos depois de Pisão ter chegado. Então, né? Uns 30 e tantos anos, né? E o Cabo e essa região de Pernambuco tem uma importância e foi um grande centro nessa questão da cana-de-açúcar, né, professor? Sim, positivo, né? O Cabo de Santo Agostinho, usinas, né? O Cabo de Santo Agostinho, aqui a nossa cidade, ela foi pioneira, né, nessa questão da cana-de-açúcar. Tudo por conta da localização geográfica, como a gente já havia falado antes, né? O porto, né? O porto de Galinhas, o porto de Suape, proporcionava aí
essa questão da logística, do escoamento da produção. Mas aí a gente também tem que ir para um outro fator muito importante, né, que é a questão da terra, o solo. Né, o solo dessa região, né, aqui é favorável ao plantio da cana. Né, tem outros lugares por aí que se você plantar cana, ela não vai dar, né, não vai ser legal. E já aqui no Cabo, nessa região, na verdade, de Pernambuco, né, as capitanias hereditárias que prosperaram foi justamente a capitania de Pernambuco, né, e São Vicente, lá em São Paulo. Então essas foi aqui lucraram, que prosperaram com a questão da cana-de-açúcar, muito por conta das questões geológicas. O senhor tem em cabeça quantas usinas mais ou menos a gente tinha aqui no Cabo? Assim? Olha só, da última vez. Usina Liberdade, né? Usinas... Vou acabar com o professor mesmo hoje. Nada, rapaz. Ele tem uma memória brilhante. Não. Um conhecimento maravilhoso. Enquanto a gente estiver conversando, né? dentro do meu nicho, né? Aí a gente consegue realmente desenvolver um papo tranquilo. Mas aí depois que sair dele, aí eu vou sinalizar, até porque o professor não sabe tudo não, né? Em vez de tu dizer quantas usinas, eu quero falar da destilaria, que foi a maior... Sim, a gente vai chegar aos poucos. É mais fácil mas porque a gente teve usinas importantes, como eu citei para ele, a usina Bom Jesus, a usina Liberdade, a destilaria, né? São usinas que movimentaram esse setor de açúcar e também alcooleiro logo em seguida, né? Com certeza, mas aí assim, sabe, Anderson, antes das usinas, a gente tem os engenhos, né? Os engenhos, eles se transformam posteriormente nas usinas. Aqueles engenhos que prosperaram, né, que conseguiram renovar o seu maquinário, conseguiram se transformar em usinas, né? Há exemplos de vários que a gente tem aqui em Pernambuco. Mas aqui assim no Cabo de Santo Agostinho, da última vez que eu andei lendo sobre isso e tentando entender o processo, a gente tem aí uma média de 115 antigos engenhos no Cabo. 115 só em média? Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, entendeu? Nossa, muita terra. Então são muitos engenhos, né? Se a gente for para o estado de Pernambuco, esse número ele vai aumentar de forma absurda, né? Então, assim, Pernambuco é açúcar, né? O Cabo de Santo Agostinho é açúcar. A gente só consegue compreender a nossa história minimamente se passar pelos engenhos de cana-de-açúcar, né? Que esse é a herança que nós recebemos atualmente. Muito dos nossos costumes, muito das nossas práticas diárias, né? Deriva desse processo dos engenhos, né? Da cultura açucareira. Entendeu? Então, assim, teve uma importância muito significativa, né? O Cabo, ele surge a partir de um antigo engenho. A cidade do Cabo de Santo Agostinho, né? Ela surge aí do engenho da Madre de Deus, né? Que é o atual Engenho Velho, né? Antigo Engenho Velho, na verdade, né? Que era chamado Engenho da Madre de Deus, posteriormente passou a ser chamado Engenho Velho, que é onde fica localizado aí o que resta ainda, né? Da capela de Santo Antônio dos Montes. Isso, é por ali que o Cabo começa. Diga, doutor Bruno. Não, mas é engraçado, né? Quando a gente fala assim, o Cabo é constituído por muitos engenhos. São muitos. Tanto que tem um mapa bem antigo do Cabo que é dividido em seis regiões, né? O último engenho do Cabo, tem um engenho do Cabo que faz divisa com Moreno, né, rapaz? Me fugiu o nome agora. Veja o Moreno onde fica. Pra mim, o último engenho do Cabo é Jussaral. Não, Jussaral já é junto de Vitória. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, mas tem um engenho do Cabo que faz divisa com Moreno. São muitos engenhos. O Cabo tem muitos engenhos, e engenhos inclusive importantes, né? A gente havia falado na hora do intervalo sobre o Maçangana, né? Eu trabalho lá no Maçangana há 12 anos já, e é um engenho bastante visitado, sabe? Mas a gente tem vários outros engenhos, né, no Cabo que merece também um destaque, uma importância. Infelizmente a maioria já não existe mais, né? Só ficou o nome. Só ficou o nome engenho, né? Porque justamente as casas de engenho, mas tem muitos que ainda valorizam as casas, né? As casas de engenho. Tem muitos que ainda estão guardando. Não tem mais o senhorio, não tem mais a funcionalidade de engenho. Mas como o nome fica, né? Não tem como trocar mais depois de um tempo. Sim, pois é. E a viagem, assim, sabe? É que a palavra engenho, né? Ela já é uma coisa bem contraditória na sua gênese. Porque engenho, na verdade, é a máquina onde se extrai o caldo da cana. Isso. Né? Então ali é o engenho. Já deu vontade de tomar um, viu? Porque o caldo de cana geladinho com uma pedrinha de gelo e um limão. Maravilha. Não é tomar uma não, cara. Eu não bebo não. Isso é pra Bruno Lima, rapaz. Tem ouvinte na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Luiz Mário. Oi, Luiz Mário, fica à vontade. Diga aí sobre o assunto, meu irmão. Você que é muito antigo no Cabo de Santo Agostinho. Esse é marinheiro, ele é marinheiro. Ele tem história, viu? Se trazer ele aqui. Você foi marinheiro, Luiz Mário? Ele foi abandonado lá.
Conta a tua história ali depois do dia aqui. Olha, pessoal, eu quero parabenizar aí, né? Não sou muito chegado à história não, entendeu? Mas eu quero parabenizar aí porque a história é boa pra gente refletir. Mas eu vou perguntar para o historiador. Eu sou de Catende, usina Catende, usina Frei Caneca, por ali, usina Rosa, por aí. E na minha opinião, as usinas hoje estão fechadas. Primeiro, é a roubarelha. Muito dinheiro, muita, né, roubarelha. E segundo, a tecnologia, na minha opinião, né? A tecnologia, né? Porque antigamente era tudo braçal. Depois chegou a tecnologia. Aí muitas usinas teve que comprar outras usinas para as canas, né? Para pegar a cana para moer. Então, eu gostaria que você comentasse isso aí, por favor. Obrigado aí para ver o programa. Pois é, ele tem total razão, sabe? As usinas, que é isso, o que é importante na história. Eu vou abrir um parêntese antes de responder a pergunta dele. O importante da história é isso, sabe? As pessoas que vivenciaram, as pessoas que realmente presenciaram alguns fatos, elas ainda estão aí. A gente não precisa esperar, sabe? Esse pessoal, por exemplo, partir daqui a algum tempo para poder se preocupar com isso, não. Né? O Mário, né? Ele conhece a estrutura dos engenhos, das usinas. A regra é justamente essa. Os engenhos, né, era uma forma mais artesanal, era uma forma mais arcaica de produção do açúcar. Então, eram pequenas propriedades que produziam, né? Depois, esses engenhos, eles passam a ficar de fogo morto, né, que esse termo serve para designar os engenhos que não produziam mais o açúcar, e ele passa apenas a fornecer açúcar para um engenho de porte maior. E esses engenhos de porte maior foi justamente os que se transformaram em usinas. Então, nós não temos mais engenhos, sabe, praticamente em Pernambuco. São pouquíssimos que produz a cachaça, que produz a rapadura, o mel de engenho de forma artesanal. A gente tem as usinas, né? A gente tem ali ainda na Mata Norte, né? Fazer a propaganda aqui do engenho do seu Mário, né? Do Água Doce. Fica à vontade, muito bom. O Água Doce que fabrica cachaça, tá? É aquela famosa cachaça de cabeça que a turma chama, né? Tem também. Ele trabalha lá com a cabeça, o coração, né? Bruno Lima, meu todo. Deus. Já vai se lambendo. Tô feliz já. Faço não. Hoje é sexta, dia da madeirada, mas vá devagar. Você já tá se falou em cachaça, você já vai se lambendo, rapaz. Eu tenho que começar a andar nesses engenhos, porque eu acho bonitas as histórias. Eu sei. Engenhos. O cheiro de álcool ele atrai. Não, mas tem o mel de engenho, que é uma coisa que... E é uma delícia, né, professor? Mel de engenho. Rapaz, com um pãozinho assim no... Não, com queijo coalho. Também, com pão é delícia. Não, mel de Você engenho não estudou em escola pública, pelo jeito. Porque quem estudou em escola pública já acompanhou aquele melzinho de engenho dentro do pãozinho. Professor, tá vendo o que é? Na minha época era mel de engenho com farinha, meu filho. Era pior ainda. Rapaz, pior não, é bom, rapaz. Com farinha. Pior é ficar com fome. Quando chegava a pão, era pão com doce. Vai, cara, doce cascão, cada lá pra ver o Olha, filho. o engenho, obrigado aí ao vereador Senil que me lembrou aqui, olha tá aí. certo? Engenho São Salvador, que fica na tríplice divisa entre Jaboatão, Cabo e Moreno. Língua São Salvador. Longe, viu? Muito longe. Alô, bom dia. Bom dia, meus prezados radialistas, Anderson Melo e Bruno Lima. Bom dia, Mário. Saudações ao Alvirrubra. Saudações, seja bem-vindo aqui ao Mesa Redonda. Sabe, eu estava preparando aqui o almoço do meu filho especial. Chegou a vir, vovô vai terminar. E me lembrei do tempo antigo que nos traz uma saudade imensa. Vocês lembram assim, da casa de farinha? Sim, do sim. caldo de cana com pão doce. Rapaz. Aquele pastelzinho de vento. Meu pai era dono de engenho, o filho do meu pai era dono de engenho, e eu ficava lá na cabeceira ele mexendo a farinha, né? Depois fazia beiju, tudo, a gente rapaz, é uma vida deliciosa. Mas o tema hoje é propício, né? O historiador que está aí presente, eu mando parabéns para ele. Anderson Silva. O tema hoje é propício. Só que eu gostaria de externar aqui uma opinião, com devido respeito ao debate de vocês, de que o ouvinte agora há pouco falou na questão do... o que me antecedeu aí, ele falou das usinas, né? Isso. A questão da automoção, do desenvolvimento, né? Tecnológico, você está me entendendo? Tô. E na realidade,
empresas que trabalhavam com 3, 4, 5 mil funcionários, hoje trabalham com o número mínimo, em função dessa tecnologia, tu tá me entendendo? Em função dessa tecnologia. Agora, o que é que eu quero passar para vocês? Eu quero passar para vocês de que hoje a gente tem um grande prejuízo na nossa nação. E aí eu peço permissão a vocês, obrigado, Júlia. Aí eu peço permissão a vocês para que vocês possam fazer essa reflexão. Hoje o país tem um grande prejuízo por diversos segmentos, graças aos nossos governantes, pessoal. E aí vocês sabem muito bem, vocês conhecem isso muito bem, no pé da letra. Nós estamos hoje decepcionados com os nossos representantes a nível geral. Eu acompanho a política do nosso país e vocês sabem bem disso. Os benefícios que é destinado àqueles mais necessitados são os mais difíceis de conseguir, não é verdade? Eu sou representante de um segmento que a gente está com 95% de perda salarial. E os projetos estão tudo embutidos lá dentro do Congresso e ninguém bota para frente. Mas quando é para legislar em causa própria, ele legisla da noite para o dia. E aí as coisas andam. Então eu deixo essa reflexão para vocês aí, que o país é rico, o país é bom de se viver. Agora, a classe dominante, que são os nossos governantes, é que não fazem por onde. Um bom dia para vocês e um abraço aí. Ok, Mário, obrigado pela participação. O Mário tocou no assunto, professor, que a tecnologia aí trouxe um prejuízo tremendo, principalmente na questão de desemprego, né, essas coisas, mas a tecnologia também trouxe um avanço e um repúdio, eu acho assim, eu posso até falar um repúdio, aquela questão da escravização, né, que usava-se muito o trabalho praticamente dentro dos engenhos, dos canaviais. Eram trabalhos de escravização, né? Sim, com certeza. E assim, né? Se a gente for observar direitinho ali ao pé da letra, ainda hoje a gente encontra, né, muitos trabalhos análogos à escravidão, principalmente na cultura da cana-de-açúcar, né? Ainda nos dias de hoje. Nos dias de Boia hoje. Fria tem muito aqui em Pujuca ainda. Nos dias de hoje, né? Houve agora, né, recente o caso aqui em Escada, acho que foi no município, no território de Escada, foi sim, em Escada, onde uma carroça, né? Que eles usam para transportar os trabalhadores. O tremião, um bitrem, né? Bitrem. Isso, então, sabe, não existe a preocupação com a vida que está desenvolvendo aquele trabalho. E professor, né? Falta muitos EPIs, né? O pessoal trabalha ainda colocando veneno agrotóxico na cana de forma manual, né? Que prejudica tanto quem vai consumir esse produto posteriormente e principalmente quem está aplicando, né? Eu conheci recentemente no Engenho Maçangana um cidadão, né, que ele faleceu devido a complicações de saúde por conta do tempo que ele trabalhou com veneno na cana-de-açúcar, né? Então, a escravidão, infelizmente, ela ainda permanece, né? A gente tem muito trabalho análogo à escravidão. A gente teve esse problema, sim, a industrialização trouxe o desemprego, né? Isso é fato. Antes se precisava de 5 mil homens para desenvolver um trabalho de corte de cana. Uns cortavam, outros limpavam, outros botavam no caminhão. Hoje uma máquina só faz tudo isso. E né? Olha que a nossa região, né, o nosso relevo, ele não permite a mecanização total, né, da colheita. Os terrenos acidentados. Isso, os terrenos acidentados não permitem. Então, por isso que nós temos ainda hoje muita gente cortando cana. E não é pouca gente não, viu? E muitas usinas, inclusive, se transferiram para São Paulo por conta dessa questão geográfica dos terrenos que não permitem a tecnologia. Positivo. Né? E exatamente o que o professor falou desse acidente, mas só pegando um pouquinho para ouvir que está em casa, só foi denunciado após o acidente, que foi um dos acidentados que disse: faz muito tempo que a gente vinha dizendo que poderia acontecer isso. Porque ele disse que virava mesmo, a quantidade de gente que ficava dentro do caminhão junto com a cana-de-açúcar, ia numa ribanceira, e tinha gente que ia a pé atrás. A pé. Era um caminho longo, extenso, para ir a pé atrás do caminhão. Imagina. Carregando peso. Trabalho sem dúvida nenhuma escravo. Escravo. Né? E a gente sabe, a tecnologia veio para somente ajudar, né? Maçangana tem uma história bonita também, né? Nessa parte de... Sim. Podemos dizer que a história de Maçangana também tem um pouco de romantismo? A história brasileira é uma história romântica, né? E romântica no sentido realmente ruim, sabe? Não é aquele romantismo bom não, né? É uma história que ela, como eu falei lá no iniciozinho do programa, né? Ela é eurocêntrica, né? Então, para o pessoal que está em casa possa compreender direitinho aí o que é eurocentrismo, né? Na verdade, a influência econômica e cultural que os países europeus, eles influenciam, né? Eles, na verdade,
como é que eu posso dizer, exerce sobre os seus territórios, né, colonizados. Então a gente tem um pensamento que ele foi realmente projetado para que a gente pensasse dessa forma, para que hoje a gente esteja preocupado em discutir quem foi que nos colonizou, entendeu? Isso é a base histórica brasileira. Infelizmente, a gente deveria estar pensando, por exemplo, nessas pessoas, né, que ainda hoje desenvolvem um trabalho escravo e pouca gente olha para elas, né? É muito fácil, você falou do engenho Maçangana, né? Eu vejo pessoas chegarem lá e praticamente se emocionarem, né? Dizer, meu Deus, como é que pode, né, num engenho como esse, tanta gente vivia trabalhando em regime de escravidão, apanhava, ia pro tronco, mas aí eles esquecem que do lado da casa deles tem uma pessoa que está sem moradia, que está morando embaixo da marquise de uma loja, né, que está morando embaixo de uma ponte. Então a gente tem esse problema, sabe, desse romantismo que chega a ser mal, não é um romantismo bom, né, de dizer, isso não existe mais, engano, está acontecendo embaixo dos nossos narizes, mas aí a gente não lê, infelizmente, né, a maioria da população brasileira não lê e acaba propagando meias verdades, né, como eu falei antes, você falou em Maçangana, é destruir os sonhos de alguns cabeças, dizer que Nabuco não viveu naquela casa que está lá em Maçangana. Não, quando o senhor falou isso em off, a cabeça deu vários giros. Vamos ao ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Bruno Lima. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Falo com quem? É Ardones, tudo bem? Fica à vontade, Ardones. Assim, eu falo às vezes assim, pessoal, que a gente brasileiro tem a memória curta, a gente tem essa coisa de esquecer as coisas que acontecem no Brasil, as histórias. É lamentável, né? A gente perder até um pouco da cultura da nossa região, uma região tão bonita aqui do Cabo de Santo Agostinho, que é antigo, né, Bruno e Anderson? E a gente tem a memória curta de esquecer as coisas. E às vezes até procurar um pouco de informação. Ô, Anderson. Oi, Ardones. Eu queria mas dar um alô para a Cel, que eu sei que não é o horário. Certo, não é pode adequado, mas vamos falar, meu amigo, manda a Cel para ver que esse pessoal aí dessa empresa que tira conta de energia, para tirar conta de energia do povo, que a gente aqui está desde o mês passado sem tirar conta de energia, você tem que ser obrigado a ir para a internet, lan house, gastar mais dinheiro para tirar conta de energia. Eu não sei o que é essa Celp aí, que agora mudou o nome, que troca 6 por meia dúzia, né? Não melhora nada, no Brasil é assim. Troca de nome é a mesma coisa, ou de mal a pior. E a gente aqui fica aqui atrás de lan house para tirar conta de energia sem saber o consumo direito. Então, é isso que a gente fica lamentável. Você paga o negócio, paga tanto de imposto e o retorno é zero. Ok, Ardones, valeu, obrigado pela sua participação, viu? É acabar com a Celp, meu irmão. É só você financiar aí sua energia solar através da Solar Clean, tá certo? A gente fala todos os dias aqui, para de pagar a energia Celp e faz o teu financiamento de energia solar, fica no mesmo valor da conta de energia e aí você paga o que é seu, sem aumento, o que é melhor, sem aumento, tá certo? E garantia de 25 anos. Um abraço a Paulo Pereira, Everaldo Pereira dos Santos também participando com a gente, Val Bronze também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. São 11 horas e 56 minutos, nós tocamos o assunto de Maçangana e o professor trouxe uma surpresa, que Joaquim Nabuco nunca morou na casa. Professor, esse assunto vai ficar para a próxima. Os nossos ouvintes vão aguardar o nosso próximo encontro e nós vamos estar trazendo essa informação que mexe com a história, que mexe com os conhecimentos de muita gente, porque pouco... Bruno Lima, pode falar, Bruno. Eu posso cutucar um pouquinho? Cutuque, vá, enfia o dedo na ferida. Aproveitar que aí a nossa audiência é grande, principalmente mesa redonda, né? Agradecer mais uma vez ao professor Anderson, que topou esse desafio de estar toda última sexta-feira aqui com a gente. Mesa redonda, já é mais da equipe, já tá aqui com a equipe, já. Só não tem salário, infelizmente. Mas na próxima vai bolar um negócio do vinho aí, que será que o professor de história gosta? Gosta. A gente bola o negócio. E vocês que quiserem fazer a sugestão também, entra lá na página A História do Cabo, que é importante também, não é isso, professor? Pode falar aí, professor. Isso mesmo, Bruno, bem lembrado, né? Eu tenho uma página, né? Nós temos, né? Tem duas páginas. Eu tenho mantido, né? Um arroba lá no Instagram, junto com mais 2 historiadores, né? Um salve aí para o Paulo, né? O Anderson. Anderson e Paulo aí são os meus companheiros nessa luta. Em breve eles estarão aqui também. Eles gostam de falar, assim muito como bem. Eu. É uma pena que eles estão aí cometidos de alguns probleminhas de saúde e não pôde, né, estar aqui conosco. Mas aí a gente tem lá o História do Cabo, né, que é um Instagram, arroba
História do Cabo, que é inspirado justamente na obra do Israel Felipe, né, que tem esse mesmo título, né, que ele escreve um livro dedicado à história da cidade do Cabo e que está precisando de uma atualizada, né? Então a gente fica fazendo esse link, né, com algumas questões que o Israel trata no História do Cabo, e daí a gente replica lá no @História do Cabo, né, falando justamente sobre questões atuais, né, sobre questões também de outrora, sabe? E o pessoal gosta, né? O pessoal gosta, então quem curte história, né, quem quer aprender um pouquinho sobre esse local tão privilegiado que moramos, que é o Cabo de Santo Agostinho, né, chega lá, certo? Vai lá, segue, né, o História do Cabo, que vocês vão ter várias informações sobre a nossa cidade. É só História do Cabo. E lembrem-se que vocês fazem parte dessa história, né? Com Todos certeza. vocês. É verdade. Professor Enelson Silva, muito obrigado. E até a próxima sexta-feira, no final de fevereiro, o senhor aqui presente junto conosco e a gente falando um pouco mais de história. Valeu, muitíssimo obrigado e fico ansioso pelo nosso próximo encontro. Vai chegar, vai ser rapidinho. Fevereiro é curto, né? Tem menos dias. Bruno Lima, até forte porque abraço. janeiro tá